Senado aprova a medida provisória que dá garantia legal ao programa Mais Médicos e o projeto que estabelece novas regras para a criação de municípios. Trabalhador rural e empregado doméstico podem ter direito a um abono de um salário mínimo e quem recebe Vale Transporte pode ficar livre do desconto na folha de pagamento. Senadores querem responsabilizar os dirigentes esportivos pela dívida dos clubes. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O plenário do Senado aprovou a medida provisória do programa Mais Médicos. Nós vamos falar com o repórter Dante Ascioli, que tem as informações. Dante. A medida provisória concede bolsas de R$10 mil para os médicos que trabalham no programa. De acordo com o texto, os estrangeiros não precisam validar o diploma no Brasil nos primeiros 3 anos de trabalho, mas ficam obrigados a passar pela avaliação se quiserem continuar trabalhando no país por mais 3 anos. A oposição apresentou um destaque para obrigar que os médicos de outros países façam registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM, mas o plenário rejeitou a proposta. O senador José Agripino Maia disse que a medida provisória do programa Mais Médicos não resolve o problema da saúde no Brasil. A solução para a questão da saúde pública no Brasil é a emenda 29. É a destinação de 10% da receita bruta da União para os serviços de saúde pública. Mais médico é um pedacinho da solução. Mais dinheiro é o pedação para a solução definitiva. É uma medida emergencial que poderá se transformar numa política de Estado para realmente garantir a presença do médico aonde é necessário. A MP 621 também muda as regras para a residência médica. Até 2018, o Brasil precisa garantir uma vaga para cada estudante formado. E o primeiro ano de residência deve ser em medicina comunitária e saúde da família. Daqui a pouco nós vamos falar sobre outros projetos que foram aprovados hoje no plenário. Um deles estabelece novos critérios para a criação de municípios. Vale Transporte e PIS, 2 propostas que ampliam esses direitos do trabalhador, foram aprovadas na Comissão de Assuntos Sociais. O abono pode ser estendido e o desconto do Vale pode acabar. Hoje, o trabalhador contribui com 6% do salário para receber mensalmente o Vale Transporte. O empregador paga o restante do benefício. Pelo projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o trabalhador ficaria isento do desconto mensal. Outro benefício concedido ao empregado, mas apenas de pessoas jurídicas, é o abono anual, pago com a contribuição para o PIS/PASEP. Hoje, somente as empresas têm obrigação de contribuir, mas os senadores querem que o benefício também seja concedido a trabalhadores domésticos e rurais empregados por pessoas físicas. A matéria segue para a Câmara se não houver recurso para o plenário. Tanto faz você, por esse projeto, ser empregado doméstico, como o empregado rural, como ser empregado de uma empresa qualquer, desde a Volkswagen, passando pela Petrobras, mas tem direitos iguais. Outra matéria de interesse dos trabalhadores é a que dá a eles o direito de serem consultados sobre quando pretendem tirar férias. A lei em vigor dá exclusividade ao patrão para marcar o período. Agora, se o projeto for confirmado pela Câmara, o empregador só decidirá sozinho quando não houver acordo com o empregado. A Comissão de Assuntos Sociais ainda tratou dos direitos de outra categoria profissional, a dos jogadores de futebol. O colegiado aprovou uma matéria que obriga a divulgação em detalhes de como os atletas são negociados entre os clubes. A proposta é do senador Vital do Rego, que também é autor de outro projeto que responsabiliza os dirigentes pelas dívidas dos clubes. Proposta aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Os 23 maiores times de futebol do país devem quase 5 bilhões de reais, uma dívida que cresce em média 19% a cada ano. Os clubes cariocas ocupam as 3 primeiras posições entre os mais endividados, seguidos por Atlético Mineiro e mais um carioca, o Vasco da Gama. Os times formaram uma comissão
que negocia o parcelamento das dívidas de impostos com o governo federal. Ninguém está pedindo anistia de nada. Os clubes querem pagar, mas desde o momento que se tenha um entendimento de você parcelar essa dívida. São pagamentos de muitos anos que os clubes vêm trazendo esses passivos. E os atuais presidentes reunidos no Rio de Janeiro, os 20 maiores clubes da Série A e também os clubes da Série B, em conjunto com a CBF, nomeou essa comissão e nós trabalhamos dentro desse conceito, avaliando quanto seria a dívida dos clubes. Para evitar que essa tendência de superendividamento no futebol brasileiro continue, os senadores aprovaram nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei que responsabiliza os dirigentes esportivos. Se eles fizerem dívidas sem autorização ou previsão orçamentária, podem ter que pagar os débitos com os próprios bens. Se não houver recurso para votar a proposta no plenário, ela segue direto para a Câmara dos Deputados. Uma administração temerária de um clube que endivida, né, a sua sociedade desportiva, e aquela administração passa 4 anos para depois ser sucedida por uma nova administração que vai receber todo aquele passivo, e nós estamos criando uma lei de responsabilidade desportiva, muito parecida, de forma análoga, à lei de responsabilidade fiscal. A lei não retroage neste caso, né? Portanto, não há como estabelecer penalidades para ex-dirigentes, aqueles que afundaram os seus clubes em dívidas. E mais uma proposta também sobre os dirigentes desportivos, aprovada no mês passado pelo Senado, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A nova lei limita a 2 mandatos a gestão dos presidentes das entidades de esportes que recebam recursos públicos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje 2 projetos relacionados à infância. Um deles iguala os direitos da mãe e do pai na hora de registrar o filho. A outra proposta é resultado da CPI da pedofilia, que funcionou entre 2008 e 2009. A proposta, que é resultado da CPI da pedofilia, obriga provedores de internet e empresas de telecomunicações a manter por pelo menos 3 anos dados cadastrais e de conexão de usuários. Os fornecedores de conteúdo deverão armazenar os dados por 6 meses. O projeto também determina prazos para respostas a pedidos de transferência de dados. A matéria vai a plenário. Esses dados têm que ser preservados ao longo da investigação e depois da investigação serem destruídos. Porque uma imagem como esta vale $8 mil na internet. E o Brasil está entre os maiores consumidores, aliás, o maior consumidor de pedofilia do planeta na internet é o Brasil. Os senadores também aprovaram um projeto que garante à mãe igualdade de condições na hora de fazer o registro de nascimento do filho. Pela regra atual, cabe primeiramente ao pai fazer a declaração e só em caso de falta ou impedimento, a obrigação passa a ser da mãe. Agora o registro poderá ser feito por um dos dois ou pelos 2 ao mesmo tempo, não havendo mais essa discriminação em relação à mulher. Essa proposta sobre a igualdade dos direitos da mãe e do pai no registro do filho pode ir à sanção presidencial se não houver recurso para que seja votado em plenário. Ficou para a semana que vem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido aprovada no mês de julho e é fundamental para outra lei, a que define os gastos da União. Antes da LDO, deputados e senadores querem mudar a Constituição para obrigar o governo a liberar o dinheiro das emendas parlamentares. O Executivo aceita, mas quer que metade dos recursos seja para a saúde pública. A proposta está atualmente no Senado, mas deve voltar à Câmara. Hoje eu conversei com o presidente da Comissão Mista de Orçamento. Ele me disse que estuda mudanças no texto da LDO para descolar uma votação da outra. Eu posso colocar que a LDO reconhece o orçamento impositivo e que desse orçamento impositivo dos parlamentares, até, botar um termo, uma palavrinha, até 50% para a saúde será possível. Então, eu só preciso achar o texto correto para que não gere inconstitucionalidades, não gere conflitos jurídicos entre uma emenda constitucional e o projeto de lei que nós vamos aprovar aqui, que é a LDO. Eu perguntei ao senador Lobão Filho se com as mudanças que serão incluídas no texto,
existe acordo para votar a LDO na semana que vem. Vamos ver o que ele respondeu. Eu diria que o acordo não é unânime, ainda há uma discussão, mas eu tenho certeza que o bom senso irá prevalecer entre todos os parlamentares no sentido de buscar com que esta comissão efetivamente realize o trabalho a que ela foi constituída, que é deliberar a LDO e o orçamento da União, e não se pegar em detalhes que são exógenos a essa comissão, que é o orçamento impositivo, que nada tem a ver com a nossa discussão aqui, e isso possa impedir o andamento dos trabalhos dessa comissão. Senadores e deputados se reuniram ontem à noite para deliberar sobre vetos presidenciais a 5 matérias aprovadas no Congresso. Eles tratam de benefícios fiscais a produtores de álcool, mudanças em normas de seguros e vantagens salariais para algumas categorias de servidores públicos. O resultado da votação saiu hoje. Todos os vetos foram mantidos. As assembleias legislativas do país vão recuperar o poder de criar prefeituras, suspenso há 17 anos. É o que determina um projeto aprovado hoje no plenário. O texto proíbe a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios em terras indígenas de proteção ambiental ou de propriedade da União. É realmente um projeto, diria, um marco regulatório para a criação, moralizando, portanto, a criação, fusão e incorporação de município. O requerimento para a criação ou desmembramento de município deve ser entregue à Assembleia Legislativa com a assinatura de 20% dos eleitores da área diretamente afetada. No caso de fusão ou incorporação, o percentual é de 10%. O projeto exige ainda estudo de viabilidade econômico-financeira, político-administrativa, socioambiental e urbana, tanto da cidade existente quanto do município a ser criado. Qualquer mudança precisa ser aprovada em plebiscito junto das eleições. Nós criamos uma regra mais rígida, mais controle, mas ao mesmo tempo permitiremos que aqueles que têm condições mesmo possam ser emancipados. O projeto traz outras barreiras para a criação de municípios. O número mínimo de habitantes da nova área e da cidade remanescente muda de acordo com a região do país. No norte e centro-oeste são 6.000 habitantes, no nordeste 8.000 e no sul e sudeste 12.000. Tem locais de 30, 40 mil habitantes que estão distantes a centenas de quilômetros da sua sede e que tem todo um transtorno trazido pela falta de regulamentação na criação de municípios. Quem conhece este país, principalmente quem conhece a região norte, o centro-oeste deste país, tem a exata dimensão da necessidade da criação de novos municípios, que precisam da presença do poder público. Hoje, 188 distritos teriam condições de ser emancipados. O líder do PSDB questionou a proposta. Inúmeros municípios, provavelmente alguns deles onde poderá haver emancipações, que já estão hoje com seu limite de gastos absolutamente ultrapassados, muitos não poderão pagar o 13º salário. Portanto, a situação fiscal dos municípios e do país não é a melhor para uma providência dessa ordem. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Com essas regras agora, o Palácio do Planalto está de acordo também, para não vetar o projeto, porque entende que só vai passar aqueles distritos que têm condições de passar e que vai beneficiar a população. O plenário também aprovou o nome do general Fernando Azevedo e Silva para ser o responsável por representar o poder público, União, Estado e Município do Rio de Janeiro, na organização dos Jogos Olímpicos de 2016. O nome dele foi indicado pela presidente Dilma. Os senadores também aprovaram as indicações para outros cargos na Agência Nacional de Energia Elétrica e no Conselho Nacional de Justiça, além de 2 embaixadores. Nós vimos há pouco que os parlamentares aprovaram novas regras para a criação de municípios. Mudanças no sistema federativo também foram debatidas hoje na Comissão Senado do Futuro. Os convidados discutiram saídas para superar as desigualdades regionais. Os participantes da audiência pública destacaram que o Pacto Federativo não pode estabelecer apenas a distribuição mais justa dos impostos. Hoje, a União fica com 57% da arrecadação, os estados com 25%
e os municípios com 18. A autonomia dos estados não é só um problema de ter mais recursos à sua disposição. O orçamento é um instrumento por excelência da gestão pública. Mas o orçamento está todo previamente determinado pela proliferação de normas federais que dizem onde o governo do estado tem que gastar. Os senadores conheceram o modelo adotado em Santa Catarina. O estado descentralizou as ações de governo. Criamos 36 secretarias de desenvolvimento regional com autonomia, com orçamento próprio, né? E em cada secretaria dessa, um conselho de desenvolvimento regional. Esse conselho é que define a aplicação do recurso público, o que fazer. Para que o modelo federativo acabe com as desigualdades regionais no Brasil, é preciso garantir que os serviços públicos cheguem a todos. O meu estado, que tem 184 municípios, tem municípios enormes. O prefeito não vai naquele distrito nunca. Entendeu? Se ele não se emancipar aí, jamais terá governo naquele local. O número de estados e municípios deve ser ampliado, reduzido ou congelado? Não há uma resposta direta e objetiva sem que se discuta as razões pelas quais se multiplicaram estados e municípios nos últimos anos. Se a razão for meramente financeira, acho que não é o motivo principal. Muita criação de municípios, por exemplo, no passado, se deu por redistribuir recursos do Fundo de Participação. A Comissão Senado do Futuro pretende sugerir propostas para a construção de um novo pacto federativo que não se resuma a uma reforma tributária. Que ofereça oportunidades socioeconômicas às populações de todo o país, não apenas de uma ou outra região. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.